abençoados dessa palavra. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo teu Espírito nos convencendo, abrindo os olhos do nosso entendimento. Senhor, nós declaramos que aceitamos a tua palavra com mansidão em nosso coração. Nós nos humilhamos diante do Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que exalta os humildes. E o Senhor também diz que os exaltados, os orgulhosos serão abatidos, serão resistidos pelo Senhor, e nós não queremos nunca ser resistidos pelo Senhor. Pelo contrário, queremos ser atraídos. Quero que o Senhor olhe para cada um aqui, Pai, e veja um coração manso, um coração sensível para receber a sua palavra como uma criança, Pai. Obrigada, porque essa palavra vai frutificar 100 por 1. Em o nome de Jesus, amém. Então, amados, o que é fé? Em Hebreus 11:1, você pode ir lá rapidinho, diz que fé é a certeza. Eu gosto muito dessa palavra, né? Certeza. Ou seja, não há dúvida. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Vocês encontraram o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Rapidamente eu vou pincelar. Algumas versões dizem que é o firme fundamento. Graças a Deus que não é um fundamento oscilante. É um fundamento firme. Sabe que para que eu e você entremos no reino de Deus, decidimos liberar fé. Amém? Porque nós nunca vimos Jesus, ninguém conviveu com Ele. Talvez um ou outro teve uma revelação de Jesus, uma visão, mas são poucas pessoas. Mas nós cremos que Ele existe. Amém? E que Ele se torna galardoador de quem o busca. Se estamos reunidos numa manhã para ouvirmos a palavra de Deus, ou se outras pessoas estão ouvindo pela internet a palavra de Deus, porque crê que Jesus existe. Isso é fé, um firme fundamento. Amém? Nós não vivemos uma vida alienada. Ele é real, Ele está vivo, Ele existe, a sua palavra é viva, a sua palavra é eterna, vai passar céus e terra, mas as suas promessas e as suas palavras não passarão. Isso é fé. O que me faz fechar os olhos ou ficar de olho aberto mesmo e falar a um ser invisível que eu nunca vi, mas eu sei que Ele é real, isso é fé. Amém? É o firme fundamento, é a certeza de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Entenderam isso? Isso é o conceito de fé, está na Bíblia, e nós devemos sempre ter isso. Não, fé é a certeza de coisas que eu espero, convicção, uma plena certeza de assuntos, de coisas que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E a fé só tem uma forma dela chegar ao nosso coração. Eu falo a fé bíblica. O que estamos falando aqui é de uma fé bíblica, uma fé espiritual, uma fé sobrenatural. Porque, amado, se você trabalha 30 dias ao mês, claro que com 30 dias você tem direito a um salário, isso não é fé. Você disser, eu ganho 5 mil reais, por exemplo, eu tenho um contrato de 5 mil reais, e eu planejo o mês inteiro que vou utilizar aqueles 5 mil reais, porque dia 30 eu recebo, então dia 31 ou dia 1º vou pagar as contas. Isso é uma fé natural. Qualquer pessoa tem, porque ela trabalhou, ela tem certeza que vai receber. Nós estamos falando de uma fé bíblica, que é uma fé sobrenatural, é uma fé espiritual. É certeza de coisas que você não vê, mas você espera, porque está na palavra. E esse tipo de fé, queridos, essa fé bíblica que agrada a Deus, só tem uma forma dela chegar, através de ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma. Pessoas dizem, fulano tem uma grande fé, ciclano tem uma grande fé. Eu posso te garantir que aquela pessoa gasta tempo ouvindo a palavra. É aquela pessoa que você admira, que tem uma grande fé. Não tenha dúvida. Ela libera a sua parte, de uma grande parte do seu tempo, para ouvir ou ler as Escrituras. Porque a fé do tipo de Deus, aquela fé que faz com que coisas sobrenaturais aconteçam, com que coisas que naturalmente seriam difíceis acontecer, mas que se manifestam, esse tipo de fé só tem uma forma dela chegar ao nosso coração, ouvindo as Escrituras. Amém? E a fé vem pelo ouvir, está lá em Romanos 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Amém? Algumas versões dizem pela pregação na palavra de Deus. Então não tem outra forma. Então um conselho para esses primeiros dias do ano. Quer andar em 2018 com uma forte fé? Estude as Escrituras. Medite nas Escrituras. Leia as Escrituras. Amém? Foi o conselho que Deus deu a Josué, lá em Josué 1, versículo 8. Quando ele diz, Moisés, meu servo, morreu. Você, Josué, vai sucedê-lo. E Josué com medo, né? Porque era uma situação, era tudo novo para ele. Afinal, Moisés era um grande líder. E ele disse, olha, Moisés, eu vou te dar um conselho. Está em Josué 1:8. Né? Não cesse de falar do livro da lei. Medita nele dia e noite. Nas Escrituras. Para que você faça o seu caminho ser bem sucedido. Você vai prosperar em tudo que você fizer. E a gente observa que Deus não está dizendo, eu vou fazer você prosperar. Eu vou fazer o seu caminho ser bem sucedido. Ele não disse isso. Ele disse, você vai fazer. Lendo as Escrituras. Meditando. Falando as Escrituras. Amém? Estão comigo? Então só tem uma forma da fé. Essa fé bíblica. Fé que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E amar, se nós não tivermos cuidado, muitas vezes vamos ser pegos andando em incredulidade. Se pararmos de ler as Escrituras, a incredulidade nos pega, o medo nos pega. Se dermos mais ouvidos às coisas naturais, aos noticiários, a conversas de pessoas que não têm temor a Deus, nós vamos nos encher dessas coisas e vamos perder a fé. Tem muito crente incrédulo. É um paradoxo, mas é verdade. Existe muito crente na igreja que não tem fé. Porque simplesmente passa o dia, muitas vezes, se alimentando de coisas naturais. Estão comigo, queridos? Se você quiser ter uma grande fé, você precisa estar ligado à palavra. Ouvindo, seja no fone de ouvido, seja estudando, lendo, participando de cultos, atento. Amém? Isso vai tornar você um grande, uma mulher grande de fé. Amém? Grande homem, grande mulher de fé. Vocês estão aqui? Agora, fé tem muitos ângulos. E a gente decidiu, né, nesse mês, cada ministro falar de um aspecto da fé. E eu vou falar de um aspecto da fé que é uma das formas de Deus agir. Não é a única, mas faz parte da ação de Deus, que é a confissão, é o falar. Não adianta, queridos, eu e você dizermos que temos fé, se não falamos fé, se não falamos a palavra. Amém? Fé e confissão têm que andar juntas. Mas eu vou desmistificar algumas coisas que pessoas pensam que é confissão bíblica e não é. Eu não estou falando de positivismo, da teoria do positivismo, de uma teologia positivista, não é isso. Eu estou falando de um método que Deus usa desde o início da criação, desde o Gênesis, que é o falar. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é soberano, quantos sabem disso? Mas Ele precisou falar para que as coisas acontecessem. Ele nos deu o exemplo dele. E Jesus, quando atuou aqui na terra, Ele fez a mesma coisa. Ele falava, Ele confessava, Ele declarava aquilo que Ele queria. Quer ver um exemplo, amados? Imagine, Jesus chega para um homem da mão mirrada. Quem lembra disso? E Jesus disse, estende a mão. Gente, quem tem mão mirrada não tem mão, não pode estender. É aquela mão que talvez nasceu junto com a parte já do antebraço. Deu para entender? Aquela coisa pequena, como é que vai estender? Mas Jesus falava o que ele acreditava que ia acontecer. Estende a mão. Isso é fé. E a Bíblia diz que Jesus ele só falava o que via e ouvia o Pai falar. Eu tenho certeza que o Pai disse, deu o comando para Jesus, manda ele estender o braço. Amém? Lázaro, vem para fora. E aí? Como se ele estava morto? Jesus era um homem de fé. Quantos crê? Na verdade, a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. Gente, não é consumidor.
Eu já vi gente falando consumidor. Consumidor é quem consome a fé. É consumador. Amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Estão comigo? E o que é que significa isso, amados? Aquela fé que é gerada em nosso coração, no homem interior, que é o nosso espírito. Porque a fé não é da mente, a fé é do coração, do verdadeiro homem. A mente muitas vezes não vai entender. Na maioria das vezes ela não entende mesmo. Mas o coração, que é o homem interior, uma vez que está sendo alimentado pela palavra de Deus, aquela fé entra. E essa fé, quem gera é o próprio Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Eu fico pensando como é maravilhoso quando você tem um estalo assim de desenvolver uma fé forte para algo. Sabe que aquilo não é mérito seu? É o próprio Jesus que já colocou, gerou dentro de nós. Claro que tem a nossa parte. Ele viu que você leu a Escritura. Ele viu que você medita. Ele viu que você confessa. Ele viu que você ora. É todo um processo. Não é mágica, queridos. Sabe por que muitos se frustram com a palavra da fé? Porque pensa que é mágica. É todo um processo. Por exemplo, eu não posso confessar e crer, que eu vou falar sobre confissão daqui a pouquinho. Eu não posso estar chamando, declarando, lendo a Bíblia e com mágoa no coração de pessoas. Estou com mágoa de fulano. Não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Não, isso rouba a fé. Não tem como crescermos em fé assim. Eu creio que vai ser um ponto que vai ser falado. Então, não é mágica, existe todo um processo. É um ajuntamento de princípios para que tenhamos uma fé forte. Amém? Uma coisa nós não podemos esquecer. A fé funciona. Fé é o estilo de vida que Deus tem e colocou em nós. Então, Jesus, ele é o autor e ao mesmo tempo consumador. Ou seja, é o que gera e finaliza. Para que toda a glória vá para ele. Se eu tenho fé para ter um bom emprego, um emprego grande, eu li as Escrituras, eu meditei nas promessas, eu confessei as promessas, eu chamei a existência e o emprego chegou, o mérito é de Jesus. Porque Ele mesmo colocou dentro de nós. A Bíblia diz que Ele efetua em nós o querer e o efetuar. Ele quem gera em nós. Então, amados, quando nós temos uma fé forte, e pessoas às vezes são desafiadas a ter uma fé, digamos, até maior que outros, não tenham medo se você for desafiado. É porque o próprio Senhor está encontrando em você um coração habilitado para poder desenvolver aquela fé forte. Pessoas têm fé, às vezes, amados, de ter um salário mínimo. Tem outros que têm fé para receber 20, 30 mil no mês. E os 20, 30 mil chega. O que é aquilo? Deus viu que você tem a capacidade para isso. Agora, não pense que vai ficar o dia inteiro assistindo televisão. Largados e pelados o dia inteiro. E depois dizer que tem uma fé forte. Aleluia! Peguei na veia de um povo aí. Não vai ter não, irmão. Tempo é a moeda do reino. E às vezes a gente perde tempo com muita coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. É sério, irmão. Estão dizendo aqui que também. Estão me pegando aqui, tá vendo? Que eu gosto de uma série aí chamada Daisy Night Survivor. É o... Como eu chamo? Como é? Não, mas é o nome em português como é? Substituto designado, né? Sobrevivente designado. Já estão querendo me pegar aqui. Dizer, você assiste Sobrevivente designado. Mas não é todo dia, não. Amém? Vamos lá. Alguém aqui, vamos lá. Alguém aqui já disse assim, vou assistir todas as séries de Netflix. Vou passar a tarde inteira de sábado assistindo a... Não, quem tem coragem de levantar a mão? Perda de tempo. Não vai ter fé forte. Eita glória. Amém. Irmãos, você pensa. Eu estou falando sério. Está indo para o YouTube isso aí.
Você acha que alguém que quer uma fé forte para desenvolver grandes coisas para Deus pode passar vários dias, várias horas perdendo tempo? Não é que é errado distração, não. Mas distração demais é pecado. Eita glória. O maior inimigo da unção é a distração. Mas a gente quer ter fé forte. Amém? Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. Ele é o autor e consumador da fé. Se você está aqui e sente-se atraído, né? Sente que Deus está te puxando para algo grande. E você pensa, isso é coisa da minha cabeça. Mas você é alguém que lê as escrituras, que medita, que ora, que confessa. É o próprio Deus gerando em você. Ele é o autor e consumador. E quando Ele coloca esse tipo de fé em nós, quando Ele gera algo grande dentro de nós, algo que você nunca realizou antes, mas está gerado ali, Ele mesmo se responsabiliza em consumar. Ou seja, finalizar o que começou. A boa obra que Ele começa, Ele quer concluir. Amém? Agora, entre começar e a consumação, existem os processos. E um dos processos é a confissão do que a gente crê. Queridos, o que é que nós estamos falando no dia a dia? Eu não falo de uma confissão na hora da igreja, não. Onde está o culto ali pegando fogo e o pregador diz, diga que você é isso. Diga que... Aí cita a promessa de Deus. Cita a palavra de Deus. Amém? E você repete, é a palavra de Deus. Mas não é somente aquela confissão. É um estilo de vida. É uma continuidade. É um modo de viver. Como nós ouvimos aqui outro dia, um modus operandi de Deus. A gente é imitador de Deus. Nós somos imitadores de Deus. Paulo dizia, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como foi que Deus criou as coisas? Quando eu era adolescente, havia um programa chamado A Feiticeira. Quem lembra que tinha uma bruxazinha? Uma feiticeira, ela fazia... né? Dina Eugênio, quem lembra? Dina Eugênio, ela fazia assim, as coisas aconteciam. Né? Não é da época de Raimundo, ele diz. Quem lembra disso, querido? Não tinha Dina Eugênio. Ela balançava a cabeça e as coisas aconteciam. Não era assim? E a gente pensa que a vida com Deus é assim. Não é, queridos. A vida com Deus é uma vida de princípios, de processo. Então, Deus, Ele podia, se Ele quisesse, só fazer assim e surgir os mares, surgir os rios, as montanhas, concorda comigo? Mas Ele fez algo para nos dar como parâmetro, para nos dar como referencial. Ele falou o que Ele queria que acontecesse. O mundo veio a existir por meio da sua palavra. Ele falou e as coisas aconteceram. Agora, queridas pessoas dizem assim, mas isso foi Deus. Mas a Bíblia me dá o direito de ser imitadora dele. Como filha amada, como filho amado, eu devo imitar o meu pai. Amém? Você vai ver vários exemplos da Bíblia onde as coisas aconteceram porque alguém falou, alguém declarou. Jesus, inúmeras vezes. Nós temos um versículo muito conhecido, Marcos 11, 23, onde Jesus disse, se alguém disser a este monte, a palavra confissão, para você que gosta de anotar, no grego original é homoglia, é falar as mesmas coisas que Deus fala. Estão comigo? Não é repetição do que alguém falou. Não é um pensamento positivo. É falando as mesmas coisas que Deus fala. Onde estão as coisas que Deus fala? Na Bíblia. Ou seja, para que eu confesse, e o que eu confesso comece a existir, eu preciso descobrir as promessas de Deus. O que eu quero que aconteça em minha vida, que eu já sei que Deus quer. Eu pesquiso na palavra. Porque como é que eu sei o que Deus quer? Amados, Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. E Ele já veio. Então a vida abundante nos pertence.
Se tem alguma coisa em nossa vida que não caracteriza uma vida abundante, é porque não é vontade de Deus. Estão comigo? Existem coisas que já estão bem claras na palavra. Como era que Jesus agia aqui na terra? A Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus. Jesus fazia o que via o Pai fazer. Ele fazia o que ouvia o Pai lhe recomendar, lhe indicar. E Jesus fazia. As obras que Jesus fazia, eu devo continuar fazendo. Estão entendendo? Eu devo fazer. Se ele destruía obras do diabo, se ele destruía a escassez, se ele multiplicava pães, tirava a falta, colocava abundância, se ele curava todo tipo de doença, eu posso, como ser inteligente, não precisa nem ser muito espiritual, basta ser um pouco inteligente, entender que se ele fazia o que o Pai quer que ele faça, significa que se ele curava, o Pai quer que todos sejam curados. É simples. É que nós complicamos. Lamentavelmente, a religião, eu falo religião, complica o evangelho. Porque o evangelho é simples. O evangelho de Jesus Cristo é simples e acessível a qualquer pessoa. É simples você ler quando Jesus diz: o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim, ele já veio para dar vida, vida com abundância. Então, se eu tenho coisas na minha vida que não configuram abundância, eu não estou vivendo segundo o padrão de Deus. Se eu vejo Jesus curando todo tipo de doença, não ficava um enfermo. Eu posso dizer como ser inteligente, não precisa nem ser espiritual. Eu posso entender que o Pai, Deus, quer que todos andem saudáveis. Agora, o que é que acontece? Se confissão é um princípio, a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. Quantos se lembram disso? E eu passo muito tempo só falando coisas desse tipo. Todo janeiro, com o calor, eu adoeço. Olha, meus filhos, todo janeiro, por causa desse verão, adoece. Queridos, você vai comer o que você fala. Mas eu estou falando de coisas que crente fala assim. Não adianta eu guardar dinheiro. Porque sempre acontece uma coisa, um problema na casa, um problema na família, e eu vou ter que usar esse dinheiro para gastar com o médico. Ninguém diz isso aqui. Ninguém abre a boca para dizer isso. Aí não entende porque realmente não consegue guardar um centavo. Ah, mas o diabo é tão sujo e a gente cai nas esparrelas dele, que ele começa a sugerir, ganhou um dinheirinho a mais, né, no final do ano, né? Se prepare para aquela doença que você vai ter que guardar aquele dinheiro para comprar aquele remédio. Se prepare que o carro vai quebrar e você vai ter que gastar aquele dinheiro. E a gente ainda diz assim: ainda bem, né, que eu tinha aquele dinheiro guardado. Não, eu estou falando com outro ser de outro planeta, né? Não, amada, a igreja faz isso. E é tudo que o inferno quer. Porque vida e morte estão no poder da nossa língua. Por que não falar as mesmas coisas que Deus fala? Confissão é falar as mesmas coisas que Deus fala. Abra aí em Hebreus capítulo 3. Não deixe ninguém te enganar dizendo: ah, isso é pensamento positivo. Não, amados. Confissão bíblica, e para isso existe a unção de ensino nas igrejas. É justamente para trazer a revelação para todos nós do que significa aquelas palavras. Hebreus 3, verso 1 diz: pelo que irmãos santos. Quantos irmãos temos aqui? Não diz irmãos pecadores, irmãos miseráveis, diz irmãos santos, porque é assim que Paulo nos via e é assim que Deus nos vê. Se a vida inteira eu e você ficamos, é porque eu sou um pobre e miserável pecador. Olha o que você está falando. Como Deus pode liberar
o poder dele na vida de alguém que só fala essas coisas? Como pode um quadro mudar se nós estamos presos às nossas palavras? Queridos, estou falando de princípios. Nós temos uma fé do tipo de Deus em nós. Todo crente aqui tem uma medida de fé, que recebeu ao receber a salvação, entrou uma medida de fé em nós. Fé para a salvação, fé para falar as coisas de Deus, entenda isso. Mas se nós andamos na contramão, Deus diz uma coisa e eu digo outra, o que é que vai prevalecer? É o que você fala. Deus está limitado ao que a gente fala. Vocês estão entendendo? Há poder em nossas palavras. Está escrito em Provérbios várias vezes. Você está enredado com o que você fala. Por isso que Deus disse para Josué: não pare, não cesse de falar deste livro da lei. Ele não disse: não fale dos gigantes que você vai ver, não fale dos inimigos, não fale do deserto que você vai enfrentar, não fale das cidades que são fortificadas. Eu quero que você fale o que é o que eu digo na minha palavra. Sabe o que é que Deus dizia a Josué? Seja forte, você é corajoso. É como se Deus dissesse todo dia, Josué, você precisa lembrar, eu sou forte, eu sou corajoso, eu consigo entrar na terra, existe uma promessa e eu vou tomar posse dessa promessa. Mas existem inúmeras promessas para nós. E por que não estamos desfrutando? É porque entre a promessa e a manifestação tem esses princípios a serem cumpridos. A confissão é um deles. O método de Deus é a confissão. Se eu digo emprego está difícil, você vai colher isso. Estão comigo? Olha o que diz Hebreus 3:1. Santos irmãos, participantes da vocação celestial. Tem uma vocação para cada um de nós aqui, amados. E essa vocação não é natural, é celestial. Talvez você não tenha um curso superior, talvez você não tenha nenhum diploma, mas que você tem uma vocação, tem. Uma vocação dada por Deus, chamada vocação celestial. Somos participantes disso. Trabalhar junto com os céus. Eu sei que tem coisas que talvez eu fale e você fique sem entender, mas eu confio na unção do Espírito, que vai trazer luz ao seu coração. Diz aqui: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa, qual o nome aí? Confissão. Aqui diz, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, olha, que existe um apóstolo e um sumo sacerdote daquilo que a gente confessa. Essa palavra confissão, se você gosta de estudar, no grego é homoglia, que é falar as mesmas coisas que Deus fala. Quando eu falo as mesmas coisas que Deus fala, não o que eu estou pensando, não o que todos falam ao meu redor, não o que a mídia está dizendo, não o que os fatos naturais estão aí mostrando, mas eu tomo a decisão, vou falar o que Deus fala. Eu tenho Jesus Cristo como apóstolo da minha confissão. O que é isso? O apóstolo é um fundamentador. O cristianismo é fundamentado em Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos. Vocês estão entendendo? É o fundamentador, aquele que dá a base, dá o fundamento. Então, o que eu confesso, que está na Bíblia, eu não estou falando nada alienado. Eu estou falando algo com fundamento. Eu não estou falando uma mentira. Eu estou falando um fundamento, que é a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então, Jesus é a palavra. Quantos sabem que Jesus é a própria palavra? Porque a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. Jesus, Deus. A palavra que está aqui na Bíblia, quando sai da minha boca, é o próprio Jesus. Alguém está entendendo? Então, ele é o fundamentador. E o sumo sacerdote? Era o único que podia se apresentar diante de Deus para
entregar os pecados do povo e receber a remissão pelo povo. Quantos lembram disso? Que é a figura do sumo sacerdote. É o único que podia falar com Deus. Quando o escritor aos Hebreus disse, olha, Jesus Cristo, considere que Jesus Cristo é o apóstolo, é o fundamentador e aquele que entrega as suas confissões a Deus. Eu posso confessar sem medo. Eu não estou falando bobagem. Deu para entender? Falando as mesmas coisas que Deus fala, porque eu tenho alguém nos céus, à direita do Pai, que é como se ele dissesse assim, amém. Seja feito. Eles estão falando a minha palavra. Eles estão citando as minhas promessas. Não é falar qualquer coisa, é falar as promessas de Deus. Falar as palavras de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, como não? Ele está lá dizendo, Pai, eles estão nos imitando. Amém? Vocês estão aí recebendo, queridos? Eles estão nos imitando. E não tem outra coisa, Deus não pode ficar parado com relação a isso. Se estamos falando as promessas dele, a palavra dele vai se cumprir. Por isso que Jesus, ele disse assim, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, observe que não é na mente, a mente pode duvidar. Mas o coração que ele fala é o espírito humano. É onde a palavra de Deus entra. Então, o coração não vai duvidar. Ainda que a mente duvide, um coração, um espírito cheio da palavra, alimentado pela palavra de Deus, na hora da dificuldade, o próprio Espírito Santo vai lembrar aquilo que você depositou no seu espírito. E a consequência é você fala o que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Pessoas que nunca sabem citar um versículo é porque não estuda a Bíblia. Só fala incredulidade. Quer ver uma pessoa de sucesso? Sucesso que eu falo no reino de Deus. Ela sabe as escrituras. Ela fala. Ela conhece. Ela está vendo o quadro, mas ela decide falar o que Deus fala. Ela faz primeiro aquela grande pergunta. O que é que Deus diz a respeito desse assunto? Entendeu, amados? E fala. É uma questão de disciplina. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos continuar. Esse assunto de confissão, amados, é poderoso. Falar as mesmas coisas. Então, nós devemos colocar nossas confissões para trabalhar em nosso favor. Dizer que estamos com tantas dificuldades, que jamais conseguiremos ter isso. Olha que tipo de confissão. Você está fazendo essas palavras trabalhar contra você. O ano está previsto que vai ser um ano difícil. Pronto, acabou. Nós estamos começando o ano, temos uma grande oportunidade em Deus. Sabe, eu louvo a Deus por esse tema, porque é uma oportunidade que Deus me dá para começar um ano semeando coisas que eu quero colher até o final do ano. Se a gente decidir disciplinar a boca, dizer, eu só vou falar a palavra. Eu não vou falar o que eu estou vendo, eu não vou falar o que eu não quero. Quem aqui quer ter um ano difícil? Mas a gente acaba falando. Porque ouviu no noticiário, ouviu o prognóstico de incrédulos. Nós não temos que repetir o que pessoas que não entendem de coisas espirituais falam. Você tem que falar o que a Bíblia diz. Mas na hora de uma enfermidade, que o médico diz não tem jeito, você vai correr para a palavra. Por que não correr antes? Por que não prevenir antes? Porque nós já começa o ano confessando, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou falando alguma heresia, eu estou confessando o que está escrito, que somos templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito Santo não tem lugar para doença. Não tem lugar para tumores. Não tem lugar para enfermidades.
precisamos ser prudentes com a palavra. Você não vê o Senhor Jesus confessando nada negativo. Estão comigo? Se tinha uma dificuldade, ele diz: o que é que vocês têm aí? Vamos dar de comer esse povo. Ele cria no que ele falava. Paulo disse: ser de meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Diz novamente: ser de imitadores de Deus como filhos amados. Não querem imitar o diabo, nem querem imitar os incrédulos. Nós temos um modo de viver, um método diferente, que é o método de Deus, amados. Você tem que entrar em um avião e dizer: não vai cair porque eu estou aqui. Porque se ele tiver de cair antes, você vai ser avisado e você não entra. Esta é a vida de Deus, amados, em nós. Nós não vivemos uma religião, não. Cristianismo é vida de Deus se manifestando aqui na terra, amém? Se as pessoas até brincam assim: todo mês, ao invés de sobrar dinheiro, né? Eu tenho um mês sobrando. Quem já viu esse tipo de confissão? Eu já ouvi. Sobra mês, não sobra dinheiro não, sobra mês. Ninguém nunca ouviu isso? Eu trabalhava no secular, eu ouvi isso direto. No fim do nosso dinheiro ainda sobra mês. É assim que o povo diz. O correto é dizer: no fim do mês ainda sobra dinheiro. Por que eu posso falar isso? Porque segundo as riquezas do meu Deus, eu tenho as minhas necessidades supridas. Mas eu não posso confessar essas coisas com 2 dias para pagar uma conta, não. Eu tenho que ter como estilo de vida iniciar o mês já confessando. Vocês estão entendendo? O nosso erro é: amanhã tem que cumprir o cheque. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que supre. Não, temos que ter um estilo de vida de confessar a palavra o ano inteiro. Este é o ano do sobrenatural. Recebemos essa palavra, mas amados, temos que ir de agora até o final do ano confessando o que a gente crê. Uma palavra rema, uma palavra que foi liberada, específica do coração de Deus. Eu tenho que já começar o ano dizendo: este é o ano do sobrenatural. E nós vamos ver no final do ano acontecer. Mas a gente quer que aconteça milagres. Você tem uma dívida que podia já há meses atrás estar confessando que vai conseguir pagar, mas só começa a falar ou no dia que o cheque vai entrar, ou um dia antes. Não, amados, não funciona assim. É por isso que tem frustrado muitas pessoas. Tem um tempo para a gente confessar. Tem um período de tempo. Vocês estão entendendo? Da promessa se manifestar. Eu quero que vocês abram aí Romanos 4:17. Uma certa vez, uma médica, com todo respeito à medicina, mas me disse um diagnóstico terrível. Ele disse: olha, sua filha Patrícia vai ter herpes. Como é o nome da herpes? Herpes, aquela herpes de verão, uma herpes que tem no verão. Ela encheu o corpo inteiro, o pescoço até a cabeça, o cabelo caiu. Ela tinha 9 anos de idade. E ela olhou para mim. Lembra disso, Patrícia? A Patrícia ainda lembra. E ela chegou para mim e disse: mãe, é o seguinte, ela está bem, mas todo ano, quando começar o verão, essa herpes volta. Ela sabia o quadro natural, mas eu conhecia o espiritual. Eu conhecia a substância, porque fé é a substância, é a essência. Algum tem que prevalecer, e quem prevalece é a palavra de Deus. E eu disse: não vai ter não. Eu cheguei em casa, eu amaldiçoo essa doença em nome de Jesus. Nunca ela vai ter, nunca mais. Ela tinha 9 anos, hoje ela está com 26. Nunca mais ela teve. Ela pode testemunhar isso. Não voltou nunca mais. O que foi que aconteceu? A médica errou? Não, amados. Ela falou do que entendia. Eu falo do que eu entendo. Você tem que falar do que você entende. Você conhece a palavra. Sem desfazer os outros, sem menosprezar conhecimento científico, mas nós temos a palavra de Deus, que é superior, ela é sobrenatural.
Ela é superior a qualquer diagnóstico. Nós precisamos confessar a vida de Deus em nós. O que é que habita dentro de um crente? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a vida de Deus. Será que esse Espírito não tem poder de liberar saúde para os nossos órgãos? Mas ele fica esperando uma ação correspondente em nós. Não vai ser mágica. Você precisa dizer o que você crê. Crê com o coração. Fala com a boca, confessa com a boca. Não adianta ficar, eu creio, sem falar. O que é que você crê? Eu creio que a vida de Deus está em mim. Quantos creem que a vida de Deus está em você? Todo crente tem a vida de Deus. Tem o selo do Espírito. A vida de Deus que nós carregamos tem poder para nos manter saudáveis. Se há alguma doença querendo nos matar, ela vai ter que morrer, porque a vida de Deus é maior. Mas eu tenho que confessar, amados. Se eu ficar, mas não é bem assim. Não é bem assim como é a Bíblia. E nunca mais Patrícia teve isso. Romanos 4:17. Verso 18. Vocês estão aqui aprendendo? Diz assim. Como está escrito. Todos sabem que Abraão tinha recebido uma promessa. Que seria pai de nações. Quantos lembram disso? Já tinha se passado 24 anos. E nada acontecia. Olha o que é aqui. Verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fosse. Amém? Chama as coisas que não são, como se já fosse. Deus age assim. Abraão tinha um nome anterior que era Abrão. Deus tinha uma promessa para ele. Você vai ser pai de muitas nações. Quando foi no 24º ano, pode olhar na Bíblia, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Vocês já viram isso? O nome dele não tinha mudado até então, foi em Gênesis 17. Em um ano que Sara olhava para aquele homem e também os seus servos, o seu povo, e dizia, Abraão, que é pai de muitas nações, em um ano de confissão, o próprio Abraão ouvia, como é seu nome? Abraão, em um ano. E ele ouvia, fé vem pelo ouvir. O primeiro ouvido que ouve, quando você fala, é o seu. Alguém está entendendo? Fé vem pelo ouvir. Eu falo a palavra, o meu ouvido, tanto externo como interno, ouve, que é o espírito humano ouve, e aquilo gera fé. Em um ano que Abraão, mesmo sem ter filho, era chamado, aquilo entrou no espírito dele e se manifestou. Abraão não disse, isso é mentira. Por que estão me chamando de pai de nações se eu não tenho nenhum filho? Talvez um de nós falasse isso. Talvez alguém diga aí, homem próspero. João Eloy, homem próspero. E você, que nada, minha irmã. Irmão, não diga isso. A Bíblia diz que você é próspero. 3 João, 2 João, aliás, diz, 3 João, né? Diz, amados, faça o voto que tudo vá bem na sua vida. Assim como é próspera a tua alma, tudo te vá bem, saúde e prosperidade. Aí João Eloy, com uma falsa humildade, me diz, que nada, minha irmã, isso não é coisa para mim. Perdeu a bênção, porque Deus nos chama de próspero. Alguém está aqui? Deus te chama de próspero. Amém? Abraão ouviu e não negou, não. Mas eu lhe digo, havia algum filho saído do ventre de Sara? Não, mas ele aceitou. Isso é chamar a existência.
As coisas que não são como se já fosse. Deus chamava Abraão de Abraão, dizendo: você já é pai. Deus já via aquele homem pai. É assim que nós temos que fazer. Como é que a Bíblia diz que você é? Você tem que falar. Observe, 24 anos de promessa. Estão comigo? 24 anos de promessa. A promessa só se concretizou quando a confissão certa chegou. Não foi coincidência. Fé e confissão andam juntos. Estão entendendo? Fé e confissão andam juntos. Em um ano de confissão, o bebê nasceu. Confessando quem ele era. Isso é para nós imitarmos, amados. Isso é para nós imitar. Isso é um método de Deus para transformar o que já existe. Você quer coisas que transformem? Chama a existência a coisa desejada. Não fale o que você está vendo. Há uma necessidade urgente da igreja renovar sua mente. Colocar guardas na sua boca. De propósito, não falar coisas negativas. Fale coisas da palavra. Não é que você nega os fatos, não, amados. Os fatos estão ali. Mas você diz: isso está acabando. Deus disse isso ao meu respeito. Eu creio e falo que é assim. Amém? Você falar a palavra, você não está mentindo. Mentindo é você chegar em casa todo eufórico e dizer: eu já tenho um carro. Aí vem aqui, querida, vê o carro na minha garagem. Isso é mentira. O carro não está lá. Agora você dizer: o meu carro está chegando. Vou tirar a carta de motorista porque meu carro está chegando. Isso é fé, isso é confissão. Estão entendendo, amados? Você dizer: você não está vendo meu carro? Isso é um engano. Isso é mentira e isso é que tem difamado a palavra da fé. Eu aprendi que eu confesso. Aí você começa a soltar cheques por aí, porque está na fé e confessou e o dinheiro vai chegar. Não, queridos, isso não é o que nós ensinamos aqui. Isso é tolice, isso é presunção, isso não é fé bíblica. Você vai ter problemas agindo assim. A fé bíblica é você saber que tem um monte de cheque solto por aí e você declarar e confessar que, segundo as riquezas de Deus, você vai conseguir pagar um por um. O Senhor vai enviar os recursos. O Senhor vai te dar uma ideia. Você confessa quem você é. Amém? Glória a Deus. Eita, Deus é bom. Confessar faz parte da operação de Deus. Não se engane. Se você quer algo da palavra, uma promessa que Deus te deu, que se você quer que se concretize, você precisa aprender a falar, a confessar as coisas que Deus diz. E não é no dia, é antes. Amém? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Está escrito em Efésios 4:20. Às vezes nós pensamos que palavra torpe é palavrão. Eu sei que crente não fala palavrão. Amém? Pelo menos não deveria. Amém? Estão aqui? Mas palavra torpe não é apenas palavrão. Palavra torpe é toda palavra que não é de Deus. Palavras de incredulidade. Acho que eu não vou conseguir. Isso é muito difícil para mim. É muita areia para o meu caminhãozinho. Quem foi que disse? Crente pega ditados populares de pessoas que não têm aliança com Deus e começa a falar. E aí acontece. Não, amados, confesse o que você crê da palavra. Confesse aquilo que está escrito. Leia, medite e depois comece a dizer: sou justificado pela fé. Tenho a graça de Deus. Agora deixa eu dar um parênteses aqui na graça. Ouça bem todos. Graça não é licença para pecar. Tem um bando de gente sem vergonha, pecando dia e noite e dizendo que a graça cobre. Deixa eu lembrar uns princípiozinhos de Jesus Cristo. Mulher adúltera. Jesus chegou, todo mundo ia apedrejar. Jesus: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Aí Jesus: não vai condenar não. Jesus ficou escrevendo na areia: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Um por um saiu. Jesus levantou a cabeça, olhou para a mulher e disse: onde estão teus acusadores? Ela: Senhor, nenhum. Nem eu te condeno. Agora, vá, continue adulterando. É assim? Rebanho de gente sem vergonha, que está usando a graça de Deus como forma de leviandade. Escuta bem, eu estou agora sendo profeta de Deus. Escuta bem, a Bíblia diz em Hebreus: triste daquele que profanar o sangue de Jesus, que profanar o sacrifício de Jesus Cristo. O nome disso é vituperação. É vituperar, é ignomínia, é vergonha, é escândalo. Não pense que uma pessoa dessa vai ter perdão de Deus, não. Você pecar sem saber uma coisa, pecar deliberadamente, você está brincando com a graça. Vai, não peque. Um homem estava doente há não sei quantos anos. Cego ou aleijado, esqueci agora. Acho que era aleijado. Do tanque de Siloé. Jesus curou e disse: vê que já estás curado. Quem lembra quando Jesus o encontrou? Você já está curado. Ele disse: sim, Jesus todo. Vejo que já está curado. Vá e não peque mais, para não te suceder coisa pior. Como é que eu fico brincando com a graça de Deus? Esta igreja não ensina isso. Nós falamos que graça é favor de Deus, graça é presentes inesperados, graça é facilitação que Deus nos dá, é um trono de favor que nós temos. A graça nos basta, nos dá força, nos auxilia, nos leva ao céu, nos dá bom êxito em tudo, mas não é licença para pecar. Aleluia. Quero que fique bem registrado isso aqui. Nós não ensinamos isso, querido. Nós somos da graça, vivemos pela graça, mas sabemos que a graça teve um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus, e não podemos pisar no sangue dele. Estão comigo? Alguém entendeu o recado? Pronto. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Queridos, nossas palavras, quando são faladas, elas não ficam soltas. Elas são vida. Quando eu falo as palavras de Jesus, está saindo vida da minha boca. Deu para entender? Você quer vida no seu trabalho, vida no seu corpo, vida nos seus negócios? Fale as palavras de Deus. Lucas 17, versos 5 a 7. Vocês estão aprendendo? Tem aqui uma lição interessante sobre confissão. Aleluia. Diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. Alguém está vendo a palavra dizer aí? Direis. Fala. Vai falar a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus está dizendo: a moreira aqui é qualquer situação, qualquer problema que você e eu estivermos passando. Se dissermos, diz que não precisa uma grande fé, uma fé do grãozinho de mostarda. Para você entender, mas que não precisa ser aquele gigante de fé para ver milagres acontecer. Nós já temos esta fé dentro de nós, que é a fé que quando recebemos a Cristo. E como é que a gente aumenta a fé? Cada vez que lê a palavra, cada vez que estuda as escrituras, cada vez que medita, fé aumenta. Não se ora para aumentar a fé. Aleluia. A fé cresce quando a gente medita na palavra. Lê as escrituras. Deu para entender, queridos? Então, qual é a área da sua vida? Qual é a moreira que precisa ser arrancada? Fale. Fale a palavra. Jesus disse: você vai dizer e ela vai ser transplantada. O problema vai sair. Pode não ser imediato, amados, porque, como eu falei, não é mágica. Às vezes são coisas que nós estamos juntando há anos. Mas uma coisa eu digo: se for perseverante, se tiver paciência,
Se não desistir e confessando, aquilo que você fala no mundo espiritual vai trabalhar em seu favor. Amém? Glória a Deus. Existe uma diferença entre confissão e mentira. Alguns têm a ideia de que se está mentindo se citar as promessas de Deus, quando ainda não aconteceram a você. Pessoas não dizem, eu não posso dizer que sou próspero quando a minha conta está negativa. Não, você não está mentindo. Você está falando o que a palavra diz. Mentir é você pegar, porque está confessando, e comprar um carro sem ter dinheiro. Aleluia, alguém está entendendo? Eu sou próspero, então eu posso ir naquele restaurante, gastar R$1.000 no almoço com todo mundo, porque eu sou próspero. E não tem como pagar. Não, você confessa o que a Bíblia diz. E no tempo certo vai se manifestar. Compreender o que é, amados? Mas começa, a manifestação é precedida de confissão. Ele chama a existência. Nós chamamos a existência teclado, bateria, sabe? Mas ninguém ficava aqui. Estou tocando teclado sem ter nada. Vocês iam chamar a gente de louco. Alguém está entendendo? Mas nós passamos muito tempo chamando a existência. O que é que eu faço enquanto não se manifesta? Eu vou regar a minha confissão. Qual é o agricultor, amados? Presta bem atenção. Um erro que acontece muito na palavra da fé, com nossas vidas. Como é que um agricultor se comporta? Ele planta um trigo, certo? Ele planta lá, a Bíblia fala sobre isso, planta o milho. E a Bíblia diz que essa pessoa plantou, vai para casa e descansa. E não sabe como germina. Quando eu falo a palavra, quando eu medito na palavra, a palavra entra no meu coração, amém? É a boa terra. Mas tem o tempo de germinar. Observe, você planta os caroços de milho. E vai começar um belo dia, nasce um talo, amém? Já pensou se você dizer assim, glória a Deus, eu já tenho a colheita, vamos ceifar a colheita, vamos colher e arrancar o talo? O processo não acabou. Tem que esperar germinar, o talo crescer, a espiga e os milhos encher a espiga. Quando a espiga estiver cheia dos caroços de milho, é que chegou a época da colheita. Eu sei que vocês são inteligentes, estão entendendo. Não se colhe no dia que plantou. Amém? Você confessa, você está regando. Passa um tempo que o agricultor vai lá só regar. Colocar água, colocar fertilizante. Mas não é ainda o tempo de colher. Recebi a palavra da fé, vou deixar meu emprego, porque Deus disse que eu vou viver da fé. Quem foi que disse? Da fé do bolso dos outros? Tem o tempo? Deus deu uma promessa. Mas será que não é tempo de você estar regando? Como é que eu rego? Pai, eu te dou graça. Porque está chegando o dia que eu vou viver só para o Senhor. Que eu vou sair desse emprego. Pai, eu te dou graça porque eu sei que o Senhor está preparando um emprego melhor. Não é tirar do emprego e você ficar desempregado. Alguém está entendendo isso aqui? Mas é muita tolice. Não, você não colhe o milho arrancando o talo. Você tem que esperar o talo crescer e as espigas se encherem de caroço de milho. Alguém entende? O reino de Deus é assim. Jesus fala sobre isso. Vamos aqui rapidinho, que estou quase terminando. Marcos 4, 26 a 28. O reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu não sei como vai acontecer, mas eu vou regar a semente da palavra, confessando. Deu para entender? A confissão é regar a semente da palavra.
É construir o seu futuro com aquela semente que foi lançada. Mas não é o dia que você coloca a semente que vai colher no outro dia. Tem o tempo, a gente não sabe como. Diz que o agricultor levanta, vai lá, talvez regue, coloque água, fertilizante, volta a dormir. Não fica preocupado, não fica angustiado. Ele está colocando, ele colocou a semente. Os fertilizantes, o regar para que germine, é o agradecimento. Pai, eu te louvo, porque as coisas estão melhorando. Pai, eu te louvo. Isso é a ação correspondente. Pai, eu estou nesse emprego, o Senhor sabe que eu estou sendo humilhado aqui, massacrado, mas eu te agradeço porque o dinheiro vem todo mês. Mas eu te agradeço, Pai, porque o emprego melhor está chegando. Eu estou confessando um lugar melhor, mas eu não deixo outro. Eu não arranco o talo. Aleluia, alguém entendeu? Você não tem que dar o carro a uma outra pessoa só porque alguém deu um carro e você achou bonito. Se você der, sem Deus mandar, você fica de pé muito tempo. E não culpe Deus nem a igreja. Mas se foi Deus, amado, vai ter o tempo de só agradecer, de só regar. E vai vir um outro melhor. Amados. As pessoas querem plantar uma coisa hoje, quer colher no outro dia, não. E para a gente concluir de verdade, como está iniciando o ano, eu quero que você anote aí, projete suas necessidades. E planeje sua confissão. Quem gosta aqui de planejamento? Eu gosto. Projete suas necessidades. Quais são suas necessidades para este ano? Projete, faça um projeto. Agora, planeje suas confissões. Alguém entendeu? Planeje meses antes. O agricultor não planta num dia para colher no outro. Há um planejamento meses antes. Nós vamos ter rema dia 2 de março. Já temos que planejar hoje, chamando os alunos, chamando a existência. Deu para entender? Isso é um planejamento. Planeje confissões. Pega seu contra-cheque, pegue seu extrato de banco e comece a planejar. Até o final do ano esse quadro muda. Pegue seu orçamento, você que tem empresa, você é crente, você não se move pelo natural. Pegue o seu projeto da sua empresa, apresente a Deus e faça suas confissões de fé. Mas, Vânia, é só confessar? Não, querido. Quando você está confessando, vai vir uma ideia. Você vai estar dirigindo na rua, vem um pensamento de Deus, vem uma estratégia, vem uma ideia, vem um cliente que você não pensava. Você precisa projetar. Agora, não projete 15 dias antes, não. Projete meses, estamos em janeiro. Ouça essa mensagem. Projete meses antes. Como você quer este ano? Eu já comecei a fazer minhas confissões. Eu quero assim, assim. E Deus vai me direcionar. Como eu devo agir? Quais são as ações que eu preciso praticar? Alguém está entendendo? Como o agricultor, quando prepara a terra. Ele prepara, ele planta, fertiliza. Espera a data da colheita. Alguém está entendendo? Espera a manifestação da colheita. Você não pode arrancar antes. Aí diz, a terra por si mesmo frutifica, o mesmo versículo. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O agricultor planta em uma boa terra. Boa terra é o nosso coração. A gente planta, pode subir, grupo de louvor. A gente planta no nosso coração a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E todos os dias a gente rega com gratidão. Agradecendo. E continua fazendo as coisas normalmente. Alguém entendeu? O agricultor deita e dorme. O que é que você faz? Você trabalha normalmente. Você ensina normalmente. Você é dona de casa, continue normalmente. E aguando, confessando, chamando a existência e agradecendo. Pode durar 3 meses, 4 meses, depende do tipo de colheita que você vai ter. Milho, 3 meses.
Mas tem coisa que demora um pouco mais. Mas a colheita chega. Jesus disse, no fim, a espiga e os grãos da espiga. Alguém está entendendo isso, amados? Não difame a palavra da fé. Vamos observar o que estamos confessando. Você quer saúde no seu corpo o ano inteiro? A maior prevenção que existe é todos os dias. Pai, eu te dou graças por um corpo saudável. Eu te dou graças porque Jesus já carregou todas as enfermidades. Pai, eu te agradeço porque eu não tenho nenhuma maldição. Eu estou confessando a palavra. Pai, eu te agradeço que os meus filhos são a herança do Senhor. Não importa onde eles estejam, comece a confessar hoje. Porque daqui até o final do ano você colhe. Você não sabe como, mas a palavra que você está falando, no seu quarto, no seu carro, no banheiro, seja em qualquer lugar, ali vai germinar. E o dia da colheita chega, queridos. Nós confessamos, temos uma grande igreja. Está acontecendo, está crescendo. Você tem que se recusar a dizer que o seu negócio é pequeno, que o seu negócio é falido. Ouça a voz do Espírito. Se for para fechar aquele negócio, você vai ouvir de Deus. Mas se Deus der o sinal, continue, você vai mudar sua confissão. E vai continuar falando, confessando que a Bíblia diz, onde as minhas mãos tocam, prospera. Tudo que eu faço tem um bom êxito. Ele é o Deus que me faz ser bem sucedido. Você está falando a palavra. Não é pensamento positivo, não é palavra de homens, é palavra de Deus. Ele, amado, vela pelo cumprimento da palavra dele. Ele só precisa de cooperadores. Às vezes estamos cooperando mais com o diabo do que com Deus. Quando nós ficamos dizendo não tem jeito, é terminal, não, amados. Até o último suspiro de vida tem jeito. Tem jeito. Aleluia. Você pode se levantar e começar a fazer algumas confissões. Projete. Projete o que você quer. Planeje nesse primeiro domingo de escola dominical. Planeje sua confissão. Projete suas necessidades e planeje sua confissão. Eu confesso que sou saudável. Eu confesso um ano de sobrenatural. Confesso, queridos. Eu confesso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode desistir. Não arranque o talo, pensando que no talo já é a colheita. Não. O talo só é o germinar. Deixe a ação completa, a ação total de Deus. A confissão deve ter ação completa. Retenha firme a confissão da fé. Retenha, não abra mão do que você crê. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para crer. Crer na palavra. Crer no sobrenatural. Fé fala. Fé tem um espírito. O espírito da fé fala o que crê. Você precisa confessar que não vai falir. Pelo contrário, vai multiplicar. Vai multiplicar. Você precisa confessar: as minhas necessidades são supridas pelo meu Deus. Oh! Confissão é um modo de vida. Não é um dia sim, outro não. Todos os dias. Confesse a palavra. Confesse o que você crê. Até ter ação completa.
Você deita, você dorme, você levanta e não sabe como, mas o que você falou está germinando e vai prosperar. A semente vai trazer a colheita. Semeie palavras de fé. Nenhum mal te sucederá. Não vai suceder nenhum mal à sua família. Fala isso. Eles são protegidos pelo Senhor. Você tem favor em comum. Precisamos dizer isso. Temos favor em comum. Temos o sangue de Jesus que nos protege. Temos o plano de Deus que se cumpre em minha vida. Louve a Deus. Louve a Deus.